Minha irmã olhou para o meu vestido e riu na frente de todos os convidados. Sério, você veio assim para a festa da mamãe? O som da risada de Mariana ecoou pelo salão como um tapa na cara. Senti o sangue subir para as bochechas enquanto todos os olhares se voltavam para mim. Ela estava deslumbrante, como sempre, usando um vestido azul marinho que certamente custou mais do que meu salário de um mês. As joias brilhavam no pescoço, os cabelos perfeitamente arrumados no salão mais caro da cidade. Eu, Luciana, aos 32 anos, estava ali com meu vestido preto simples comprado numa liquidação, segurando uma bolsa que já tinha visto dias melhores. Que fofo, ela tentou, continuou Mariana, dirigindo-se às amigas que a cercavam como satélites em órbita. Você deveria ter me avisado que precisava de dinheiro emprestado para comprar algo melhor. Eu tenho uns vestidos que não uso mais. As palavras cortaram como navalha. Sempre foi assim. Desde que éramos crianças, eu era a irmã que recebia as sobras, as roupas usadas, os brinquedos quebrados que ela não queria mais. Mamãe sempre justificava com a mesma frase. Sua irmã precisa se arrumar bem para conseguir um bom emprego. Como se eu não precisasse. Como se meu futuro fosse menos importante. Olhei ao redor do salão decorado com flores caras e arranjos elaborados. A festa de 60 anos da mamãe estava sendo um evento digno de revista. Parentes que mal nos visitavam durante o ano agora circulavam com taças de champanhe, sussurrando comentários que eu fingia não ouvir. Coitada da Luciana, sempre foi a menos favorecida. Pelo menos ela conseguiu se formar, né? Mas que adianta diploma se não tem apresentação? Mariana sempre foi a filha que brilhava. Aos 28 anos, tinha conseguido tudo sem muito esforço. O apartamento no bairro nobre que mamãe ajudou a comprar, o carro importado, as viagens para o exterior que enchiam o Instagram de fotos perfeitas. Enquanto isso, eu batalhava desde os 16 anos, trabalhando aos finais de semana para pagar meus próprios estudos, fazendo cursos extras de madrugada, construindo meu currículo tijolo por tijolo. Me formei em administração com as melhores notas da turma, fiz especializações, aprendi 3 idiomas. Mas para a família, nada disso importava tanto quanto o último namorado rico que Mariana tinha arrumado ou o convite para algum evento social exclusivo que ela recebia. Eu era a filha estudiosa, a certinha, a que um dia ia dar certo. Sempre um dia, nunca hoje. Luciana, querida, você chegou, disse mamãe, se aproximando com aquele sorriso forçado que eu conhecia bem. Deu um beijo no ar ao lado do meu rosto, cuidadosa para não borrar a maquiagem. Que bom que você conseguiu vir. Conseguiu vir. Como se fosse um favor. Como se eu tivesse que me esforçar para comparecer ao aniversário da própria mãe. Claro que eu vim, mãe. Feliz aniversário, respondi, entregando o presente que havia escolhido com carinho. Um livro de fotografias antigas da cidade onde ela nasceu. Algo que sabia que tocaria seu coração. Mamãe agradeceu com um sorriso mecânico e logo se voltou para cumprimentar outros convidados mais importantes. Mariana ainda estava cercada por suas amigas, contando alguma história animada sobre sua última viagem a Paris. Todas riam e faziam comentários admirados. Ela tinha esse dom natural de atrair atenção, de fazer com que as pessoas gravitassem ao seu redor. Eu sempre me perguntei se era algo que se aprendia ou se algumas pessoas simplesmente nasciam com essa capacidade. Vocês sabem que estou tentando uma vaga na Vasconcelos em Associados? Ouvi Mariana comentar com as amigas. É a empresa mais conceituada da cidade. Só de conseguir uma entrevista já seria um sonho. Vasconcelos em Associados. O nome me causou um pequeno arrepio, mas mantive a expressão neutra. Algumas coisas era melhor guardar para si mesma, pelo menos por enquanto. Caminhei até o bar improvisado e pedi um suco. Álcool não era uma boa ideia quando eu me sentia vulnerável desse jeito. O garçom, um rapaz jovem que provavelmente estava trabalhando para pagar os estudos como eu fazia anos atrás, me serviu com um sorriso simpático. Festa bonita, ele comentou baixinho. É, concordei. Minha mãe sempre gostou de fazer as coisas com estilo.
Ele assentiu e seguiu atendendo outros convidados. Pelo menos alguém ali me tratava como uma pessoa normal, sem julgamentos ou comparações. Do outro lado do salão, via Mariana rodeada de primos e tios que pendiam de cada palavra sua. Ela contava sobre seus projetos futuros, os planos grandiosos, as oportunidades que estava explorando. Todos a sentiam impressionados, como se ela fosse uma celebridade local. Já eu estava ali, sozinha junto ao bar, observando a própria família como uma estranha. Não era novidade. Sempre me senti como uma outsider nas reuniões familiares, como se não pertencesse completamente àquele mundo de aparências e superficialidades que eles habitavam. Pensei nos últimos anos da minha vida. Enquanto Mariana postava fotos em restaurantes caros e viajava pelo mundo, eu passava noites em claro estudando, fazendo cursos de aperfeiçoamento, construindo uma carreira sólida longe dos holofotes familiares. Aprendi cedo que meu valor não seria reconhecido em casa, então busquei fora. Trabalhei em empresas pequenas primeiro, depois médias, sempre crescendo, sempre provando meu valor através de resultados concretos. Nunca tive padrinhos ou indicações especiais. Cada conquista foi fruto do meu próprio esforço, do meu próprio mérito. Luciana! A voz de tia Helena me tirou dos pensamentos. Que surpresa boa te ver! Como você está, querida? Tia Helena sempre foi uma das poucas pessoas da família que me tratava com carinho genuíno. Conversamos por alguns minutos sobre trabalho e vida, e ela demonstrou interesse real no que eu tinha a dizer. Era reconfortante ter pelo menos uma pessoa ali que me via como mais do que apenas a irmã da Mariana. Mas a conversa foi interrompida quando Mariana se aproximou novamente, agora acompanhada de duas primas mais novas. Gente, olhem só como minha irmã se arrumou, disse ela, fingindo um tom de admiração que não enganava ninguém. Que fofo, ela tentou mesmo. As primas riram, claramente constrangidas, mas não querendo contrariar Mariana. Tia Helena franziu o senho, mas não disse nada. Era sempre assim. As pessoas percebiam a crueldade sutil, mas preferiam não se envolver. O vestido tem um charme vintage, tentou uma das primas, numa tentativa desajeitada de amenizar a situação. É, bem vintage mesmo, concordou Mariana com um sorriso venenoso. Deve ser de quando ela estava na faculdade. Sentiu o sangue ferver. Não era sobre o vestido, nunca foi. Era sobre poder, sobre hierarquia, sobre manter cada uma no seu lugar designado. Mariana era a princesa, eu era a plebe. Mariana era a que brilhava, eu era a que ficava na sombra. Mariana era a que merecia a atenção, eu era a que devia se contentar com as migalhas. Respirei fundo e forcei um sorriso. O vestido pode ser simples, mas pelo menos é pago com o meu próprio dinheiro, disse, mantendo o tom suave, mas deixando a mensagem clara. O silêncio que se seguiu foi tenso. Mariana piscou algumas vezes, processando se aquilo havia sido um insulto direto ou apenas uma observação inocente. As primas trocaram olhares desconfortáveis. Claro, querida, disse Mariana finalmente, recuperando a compostura. Você sempre foi muito independente. É admirável. Admirável. A palavra soava condescendente saindo da boca dela. Como se independência fosse uma característica curiosa, digna de um tapinha na cabeça, mas não exatamente desejável. Olhei para o relógio no meu pulso. 21 horas. A festa estava apenas começando, mas eu já me sentia exausta emocionalmente. Talvez pudesse ficar mais 1 hora, cumprimentar alguns parentes que não via há tempo e depois inventar uma desculpa para ir embora. Mas então algo mudou no ambiente. Houve um murmúrio crescente próximo à entrada do salão. Pessoas se virando para olhar. Conversas sendo interrompidas. Até Mariana parou de falar e olhou na direção da porta. Era como se o ar tivesse mudado de densidade. Senti uma antecipação estranha, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Mas não fazia ideia do que poderia ser. A movimentação na entrada do salão cresceu. Pessoas se aproximavam da porta,
tentando ver quem havia chegado. Ouvi fragmentos de conversas. Quem é? Não conheço. Que carro bonito lá fora. A curiosidade era palpável no ar. Mariana, sempre esperta para oportunidades sociais, foi uma das primeiras a se dirigir para a entrada. Suas amigas a seguiram como um séquito, todas ansiosas para descobrir quem era o novo convidado que causava tanto alvoroço. Eu fiquei onde estava, junto ao bar, observando a cena com uma mistura de curiosidade e desinteresse. Deve ser alguém importante, comentou tia Helena ao meu lado. Sua mãe convidou muita gente influente para a festa. Mamãe sempre fez questão de circular nos melhores ambientes da cidade. Ela conhecia políticos, empresários, pessoas com sobrenomes que apareciam nas colunas sociais dos jornais. Para ela, networking era quase uma religião, e festas como essa eram oportunidades de ouro para fortalecer conexões e fazer novos contatos importantes. Vi mamãe se aproximar da entrada com aquele sorriso radiante que ela reservava para pessoas especiais. O mesmo sorriso que eu raramente via direcionado para mim. Ela cumprimentou alguém efusivamente, mas a multidão de curiosos me impedia de ver quem era. Luciana, você não vai ver quem chegou? Perguntou uma prima, passando por mim em direção ao burburinho. Não preciso, respondi, tomando um gole do meu suco. Se for importante, logo vou saber. Mas, para ser honesta, uma parte de mim estava curiosa. Não pela pessoa em si, mas pela reação que ela estava causando. Era fascinante observar como certas pessoas tinham o poder de alterar completamente a energia de um ambiente apenas com sua presença. Mariana reapareceu alguns minutos depois, com uma expressão estranha no rosto. Era uma mistura de excitação e nervosismo que eu não conseguia decifrar completamente. Ela se aproximou das amigas e começou a sussurrar algo urgentemente. Todas ficaram de olhos arregalados e se viraram para olhar na direção da entrada. O que será que ela descobriu? Murmurei para mim mesma. A festa continuou, mas havia uma energia diferente no ar. Grupos se formavam e se desfaziam. Conversas eram interrompidas e retomadas. E todos pareciam estar tentando descobrir mais sobre o misterioso convidado. Eu continuava na minha posição privilegiada junto ao bar, observando o teatro social se desenrolar à minha frente. Foi quando ouvi Mariana falando mais alto do que o normal, claramente querendo ser ouvida por um grupo maior de pessoas. Gente, vocês não vão acreditar, disse ela com aquele tom dramático que usava quando queria ser o centro das atenções. Ele está aqui, Alberto Vasconcelos, o CEO da Vasconcelos em Associados. Meu corpo inteiro se enrijeceu. O copo de suco quase escorregou da minha mão. Alberto Vasconcelos. Aqui, na festa da minha mãe. Sério? Exclamou uma das amigas de Mariana. O Alberto Vasconcelos? Aquele empresário lindo e solteiro que aparece sempre nas revistas? O mesmo, confirmou Mariana, claramente se deliciando com a atenção. Eu não consigo acreditar que ele está aqui. Será que sua mãe o conhece há muito tempo, Luciana? Todos os olhares se voltaram para mim. Senti o sangue drenar do meu rosto. Como responder a essa pergunta sem mentir, mas também sem revelar mais do que devia? Não sei, respondi, tentando manter a voz firme. Mamãe conhece muita gente. Luciana, você tem que me apresentar para ele, disse Mariana, se aproximando de mim com aquela expressão súplice que usava quando queria algo. Você sabe que estou tentando uma vaga na empresa dele há 2 anos. Esta pode ser minha chance. 2 anos. Ela estava tentando há 2 anos conseguir uma oportunidade na Vasconcelos em Associados. Se soubesse que eu já estava trabalhando lá há 8 meses, que já havia sido promovida 2 vezes, que tinha acesso direto ao CEO. Mas não sabia. Ninguém da família sabia. Quando consegui a primeira entrevista na empresa, decidi não contar para a família. Estava cansada das comparações, dos comentários diminutivos, da sensação constante de que meus sucessos eram menos importantes que as aparições sociais de Mariana. Queria conquistar aquele espaço por mérito próprio, longe dos olhares julgadores e das expectativas distorcidas dos meus familiares.
A promoção para gerente veio em 3 meses. A segunda promoção, para coordenadora, em mais 4. E há 2 semanas, havia recebido uma proposta que ainda me deixava tonta de emoção. Diretora de operações. Aos 32 anos, eu seria a pessoa mais jovem a ocupar um cargo de diretoria na história da empresa. Então, vai me apresentar? Insistiu Mariana, tirando-me dos pensamentos. Eu não o conheço. Menti, odiando-me por isso, mas sabendo que era necessário. Se mamãe o convidou, ela deve ter seus contatos. Mariana fez uma careta de decepção, mas logo se recompôs. Tudo bem, vou dar um jeito de me aproximar sozinha. Você sabe como eu sou boa com networking. Ela se afastou, determinada a encontrar uma forma de chegar até Alberto. Observei-a se dirigir para onde estava mamãe, provavelmente pedindo uma apresentação formal. Mamãe, sempre orgulhosa das habilidades sociais da filha favorita, certamente ficaria feliz em fazer as honras. Precisei de ar. Saí para a varanda dos fundos do salão, onde algumas pessoas fumavam e conversavam em tons mais baixos. A brisa noturna estava fresca e ajudou a acalmar minha ansiedade crescente. Como Alberto havia descoberto sobre a festa? Mamãe realmente o conhecia? Ou havia alguma outra explicação? E por que eu me sentia tão nervosa com a presença dele ali? No trabalho, nossa relação era profissional, cordial, mas sempre mantinha uma distância respeitosa. Ele era meu chefe, afinal, e eu levava isso muito a sério. Escapando da confusão lá dentro? A voz às minhas costas me fez pular. Era tio Roberto, irmão mais novo da mamãe, um dos poucos membros da família que sempre me tratou com igualdade. Algo assim, respondi tentando sorrir. Você sabe como são essas festas. Muito barulho, muita gente. Sei bem, disse ele, acendendo um cigarro. Sua mãe sempre gostou de eventos grandiosos. Lembro quando vocês eram pequenas, ela já organizava festas de aniversário que pareciam casamentos. Risos. Mamãe realmente sempre exagerava nas comemorações. Mas havia uma diferença gritante entre como ela tratava os aniversários de Mariana e os meus. Os de Mariana eram produções hollywoodianas. Os meus eram discretos. Tio Roberto, posso te fazer uma pergunta? Claro, querida. Você acha que mamãe tem preferência pela Mariana? Ele demorou para responder, dando uma longa tragada no cigarro. Quando finalmente falou, sua voz estava cuidadosa, medida. Sua mãe ama vocês duas, mas acho que ela se identifica mais com Mariana. Elas são parecidas em muitos aspectos. Você sempre foi mais independente. Mais parecida comigo, na verdade. Era uma forma diplomática de confirmar o que eu sempre soube. Mamãe e Mariana eram cortadas do mesmo tecido. Sociáveis, preocupadas com aparências, hábeis em navegar pelos círculos sociais da cidade. Eu era a ovelha negra, a que preferia livros a festas, trabalho a fofocas, conquistas profissionais a conquistas amorosas. Isso não é necessariamente ruim, continuou tio Roberto. Você construiu uma vida sólida, independente. Isso tem um valor que talvez elas não enxerguem agora, mas que ficará claro com o tempo. Queria acreditar nessas palavras, mas era difícil quando eu estava constantemente sendo diminuída e comparada. Luciana! A voz de Mariana ecoou da porta da varanda. Você precisa ver isso! Voltei para dentro com tio Roberto e imediatamente percebi que algo havia mudado. Havia uma roda de pessoas em volta de mamãe e... Alberto. Ele estava lá, impecável como sempre, conversando educadamente com os convidados. Quando nossos olhares se cruzaram por um segundo, ele me deu um aceno quase imperceptível. Mariana estava radiante, claramente tendo conseguido sua apresentação formal. Ela pendia de cada palavra que Alberto dizia, rindo de suas piadas, fazendo comentários inteligentes sobre o mercado empresarial. Era uma performance impressionante, e eu tinha que admitir que ela era realmente boa nisso. Ele é ainda mais charmoso pessoalmente, sussurrou uma das amigas de Mariana para a outra. E aquele terno deve custar uma fortuna. Será que ele veio sozinho? Especulou outra.
Observei a cena com uma mistura de fascínio e desconforto. Alberto estava sendo cortês, mas eu o conhecia bem o suficiente para perceber que ele estava apenas sendo educado. Suas respostas eram cordiais, mas não havia aquele brilho no olhar que ele tinha quando estava genuinamente interessado em uma conversa. Luciana, vem cá, chamou mamãe, acenando para que eu me aproximasse do grupo. Quero te apresentar para o Sr. Vasconcelos. Meu coração disparou. Como reagir? Fingir que não o conhecia seria estranho demais, mas revelar nossa relação profissional causaria um terremoto familiar. Caminhei lentamente na direção do grupo, sentindo todos os olhares sobre mim. Alberto me observava com uma expressão que não consegui decifrar. Quando cheguei perto o suficiente, mamãe fez as apresentações formais. Alberto, esta é minha filha Luciana. Luciana, este é o Sr. Alberto Vasconcelos, CEO da Vasconcelos em Associados. Prazer em conhecê-la, disse Alberto, estendendo a mão com um sorriso educado. O prazer é meu, respondi, apertando sua mão brevemente. Por um momento, pensei que ele fosse manter a farsa, fingir que éramos estranhos. Mas então ele disse que é algo que mudou tudo. Na verdade, nós já nos conhecemos. O silêncio que se seguiu às palavras de Alberto foi ensurdecedor. Todas as cabeças se viraram entre nós dois, como em uma partida de tênis invisível. Senti o sangue pulsar nas têmporas enquanto esperava que ele continuasse. Já nos conhecemos? Repetiu mamãe, com aquela voz aguda que usava quando estava surpresa ou curiosa demais. Como assim? Alberto me olhou por um instante e percebi que ele estava me dando a chance de explicar primeiro. Era um gesto gentil, uma forma de me permitir controlar a narrativa. Mas eu estava completamente paralisada, incapaz de encontrar as palavras certas. Nos encontramos algumas vezes em eventos corporativos, disse ele finalmente, salvando-me do silêncio constrangedor. Luciana trabalha no ramo empresarial, não é mesmo? Era uma meia-verdade habilmente construída. Tecnicamente não era mentira, mas também não revelava a extensão real da nossa relação profissional. Assenti, grata pela elegância com que ele havia contornado a situação. Ah, que coincidência! Exclamou mamãe, claramente aliviada. Luciana sempre foi muito discreta sobre o trabalho dela. Nós mal sabemos onde ela trabalha exatamente. A frase da minha mãe me atingiu como um soco no estômago. Eles mal sabiam onde eu trabalhava. Durante todos esses meses, enquanto eu construía uma carreira sólida, conquistava promoções, ganhava reconhecimento profissional, minha própria família não havia demonstrado interesse suficiente para saber sequer onde eu passava a maior parte dos meus dias. É uma área muito técnica, disse eu, tentando manter a voz firme. Não é muito interessante para a conversa de festa. Mariana, que havia ficado momentaneamente em silêncio processando a informação, voltou à vida com renovado interesse. Que tipo de eventos corporativos? Perguntou ela, com aquele tom aparentemente inocente que eu conhecia bem. Era o mesmo tom que ela usava quando estava tentando descobrir algo que pudesse usar a seu favor posteriormente. Congressos, seminários, networking empresarial, respondeu Alberto de forma vaga. Você sabe como é o meio corporativo. Sempre há eventos para fortalecer parcerias e discutir tendências do mercado. Que interessante, disse Mariana, se aproximando mais dele. Eu também frequento alguns eventos do tipo. Estranho nunca termos nos encontrado por lá, Luciana. A provocação era sutil, mas estava lá. Ela estava insinuando que eu estava exagerando minha importância no meio empresarial, que talvez eu fosse apenas uma figurante nesses eventos, não alguém relevante o suficiente para ser notada. O mundo corporativo é grande, respondi simplesmente, e eu costumo ser mais observadora que participativa nesses eventos. Alberto assentiu com aprovação. É uma qualidade rara e valiosa. Muitas pessoas falam demais e observam de menos no mundo dos negócios. O comentário era claramente direcionado, e Mariana captou a mensagem. Seu sorriso vacilou por um momento, mas ela se recompôs rapidamente. Senhor Vasconcelos, ela disse, mudando de estratégia.
Sei que sua empresa é referência no mercado. Tenho enviado meu currículo há algum tempo, na esperança de conseguir uma oportunidade. Ah, sim? Alberto respondeu educadamente. Em que área você tem experiência? Mariana começou a enumerar suas qualificações e eu tinha que admitir que ela se apresentava bem. Tinha estudado marketing numa universidade particular cara, havia feito alguns cursos de especialização, tinha experiência em 2 empresas menores. No papel, era uma candidata decente. Mas enquanto ela falava, eu via Alberto analisá-la com aquele olhar clínico que eu conhecia bem. Era o mesmo olhar que ele usava durante entrevistas, avaliando não apenas as qualificações técnicas, mas também a personalidade, a capacidade de trabalho em equipe, a integridade. Interessante currículo, disse ele quando ela terminou. O mercado está sempre em busca de profissionais qualificados. Era uma resposta diplomática, nem encorajadora nem desencorajadora. Mariana, no entanto, interpretou como um sinal positivo. Seria possível marcarmos um encontro para conversarmos melhor? Ela perguntou, com aquele sorriso devastador que geralmente funcionava com homens. Sugiro que envie seu currículo através dos canais oficiais da empresa, respondeu Alberto. Nosso departamento de recursos humanos é muito eficiente em avaliar candidatos. A recusa educada foi clara para todos que estavam prestando atenção, mas Mariana insistiu. Claro, mas seria tão mais fácil se pudéssemos conversar informalmente primeiro. Talvez um café? Posso explicar melhor meus objetivos profissionais. O constrangimento era palpável. Alberto mantinha a educação, mas estava visivelmente desconfortável com a insistência. Mamãe tentou amenizar a situação. Mariana, querida, o Sr. Vasconcelos está aqui para se divertir, não para falar de trabalho. Não há problema, disse Alberto gentilmente, mas realmente prefiro manter as questões profissionais nos canais apropriados. Foi quando tia Helena se aproximou do grupo carregando um presente embrulhado. Desculpem interromper, disse ela, mas não resisti em trazer isto para você, Ana. Mamãe desembrulhou o presente com curiosidade. Era um porta-retratos antigo com uma foto de família de quando Mariana e eu éramos crianças. Na foto, mamãe estava segurando Mariana no colo, enquanto eu estava ao lado, ligeiramente afastada, segurando a mão do papai. Que foto linda! Exclamou uma das amigas de Mariana. Vocês eram tão fofinhas! Mariana sempre foi fotogênica, comentou mamãe, passando o dedo carinhosamente sobre o rosto da filha mais nova na foto. Ela nasceu para brilhar. E eu? O que eu havia nascido para fazer? A pergunta ecoou na minha mente enquanto observava todos contemplarem a foto. Mesmo criança, eu já estava à margem. Já era a coadjuvante na minha própria família. Alberto observou a cena em silêncio, mas percebi que ele estava prestando atenção não apenas na foto, mas nas reações de todos. Quando nossos olhares se cruzaram novamente, havia algo diferente na forma como ele me olhava. Era como se estivesse vendo aspectos da minha história que eu nunca havia contado explicitamente. Luciana era uma criança muito séria, continuou mamãe, finalmente mencionando minha presença na foto. Sempre com a cabeça nos livros, sempre questionando tudo. Bem diferente da Mariana, que era pura alegria. Séria, questionadora. Como se fossem defeitos a serem desculpados, não qualidades a serem celebradas. Crianças sérias muitas vezes se tornam adultos extraordinários, disse Alberto de repente, sua voz cortando através das risadas e comentários. A capacidade de observar, analisar e questionar são habilidades raras e preciosas. O comentário pegou todos de surpresa. Mamãe piscou algumas vezes, processando o que havia sido dito. Mariana franzou ligeiramente o senho, claramente incomodada com o elogio direcionado a mim. Ah, sim, claro, gaguejou mamãe. Luciana sempre foi muito inteligente. Sempre foi muito inteligente, mas nunca foi muito importante. A diferença estava nas entrelinhas, nas palavras não ditas, no tom que separava reconhecimento de orgulho. Inteligência é fundamental, concordou Alberto. Mas não é suficiente sozinha. É preciso determinação,
integridade, capacidade de trabalho árduo. Essas qualidades são ainda mais raras. Cada palavra soava como uma defesa indireta do meu caráter, e eu me perguntava se ele estava fazendo isso conscientemente ou se era apenas coincidência. Com certeza, disse Mariana, tentando reconquistar a atenção. Eu sempre digo que no mundo corporativo, networking é tão importante quanto competência técnica. Até certo ponto, respondeu Alberto. Mas no final, são os resultados que falam mais alto. Você pode conhecer todas as pessoas certas, mas se não entregar o que promete, as relações não se sustentam. A conversa estava tomando um rumo interessante. Alberto estava, sutilmente, defendendo uma filosofia de trabalho baseada em mérito e resultados, não em conexões e aparências. Era exatamente o oposto do que Mariana sempre havia acreditado ser a chave do sucesso. Claro, claro. Ela concordou rapidamente, mas percebi que estava um pouco perdida. Resultados são importantes. Essenciais, corrigiu Alberto. Na minha empresa, promovemos pessoas com base no que elas entregam, não em quem elas conhecem ou como se apresentam. É o único jeito justo de fazer negócios. As palavras dele me atingiram profundamente. Durante todos esses meses trabalhando na Vasconcelos em Associados, eu havia conquistado cada promoção com base no meu trabalho, nas minhas ideias, nos projetos que havia desenvolvido. Nunca havia usado conexões pessoais ou tentado impressionar com superficialidades. Que filosofia admirável, disse mamãe, claramente tentando agradar. Mariana sempre foi muito dedicada ao trabalho também. Alberto apenas assentiu educadamente, mas não fez nenhum comentário adicional sobre as qualidades profissionais de Mariana. A festa continuou ao nosso redor, mas nosso pequeno círculo havia se tornado o centro das atenções. Outras pessoas se aproximavam, curiosas para conhecer o empresário famoso, e Alberto se mostrava cordial com todos, mas mantinha suas respostas breves e profissionais. Foi quando prima Letícia se aproximou, ligeiramente embriagada e com aquela linguagem solta que o álcool proporcionava. Gente, que festa incrível! Disse ela, se juntando ao grupo. E que surpresa ter uma celebridade aqui! Senhor Vasconcelos, o senhor deve estar acostumado com festas muito mais glamorosas que esta. Alberto sorriu gentilmente. Festas familiares têm um charme especial. Há algo muito autêntico nelas. Autêntico, repetiu Letícia rindo. Essa é uma palavra interessante. Nem tudo nesta família é muito autêntico, se me permite dizer. Um silêncio constrangedor se instalou. Mamãe lançou um olhar mortífero para Letícia, mas a prima continuou, desinibida pelo champanhe. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que Ana sempre teve uma filha favorita, mas ninguém fala sobre isso abertamente. É como se fosse um segredo de família mal guardado. Letícia, advertiu mamãe, sua voz baixa e perigosa. O quê? É verdade. Todo mundo sabe que a Mariana sempre foi a princesinha, e a Luciana sempre foi... bem, a outra. As palavras da prima bêbada ecoaram pelo grupo como uma bomba explodindo. Ninguém sabia onde olhar, o que dizer, como reagir. Eu senti meu rosto pegar fogo de vergonha e humilhação. Alberto observou toda a cena em silêncio, seu rosto impassível, mas seus olhos atentos a cada detalhe, cada reação, cada palavra não dita. E foi nesse momento de vulnerabilidade máxima que tudo começou a mudar. As palavras de Letícia pairaram no ar como uma nuvem tóxica. O silêncio que se seguiu era tão denso que eu podia sentir o peso dos olhares sobre mim. Mamãe estava pálida. Mariana parecia mortificada. E eu queria que o chão se abrisse e me engolisse. Letícia, você bebeu demais! Disse mamãe finalmente, sua voz trêmula de raiva contida. Vá tomar um café. Mas é verdade, insistiu Letícia, balançando ligeiramente. Todo mundo nesta família sabe disso. Pobre Luciana, sempre vivendo na sombra da irmã perfeita. Chega, disse Mariana, segurando o braço da prima. Você está sendo inconveniente. Mas o estrago estava feito.
A verdade havia sido exposta de forma crua e pública, sem os véus diplomáticos que nossa família costumava usar para esconder suas dinâmicas disfuncionais. Senti lágrimas de humilhação queimarem meus olhos, mas me recusei a chorar ali, na frente de todos. Alberto observava tudo com uma expressão indecifrável. Seus olhos se moviam entre os membros da família, como se estivesse montando um quebra-cabeças complexo em sua mente. Quando seu olhar encontrou o meu, havia algo ali que não consegui identificar completamente. Compaixão, talvez? Ou determinação? Com licença, murmurei, tentando me afastar do grupo. Mas antes que eu pudesse dar mais de 2 passos, Alberto falou. Esperem. Sua voz tinha uma autoridade natural que fez todos pararem e se voltarem para ele. Até Letícia, em seu estado embriagado, ficou quieta. Acho que chegou a hora de esclarecer algumas coisas, disse ele, se dirigindo diretamente para mim. Luciana, você se importaria se eu fosse mais específico sobre como nos conhecemos? Meu coração disparou. Eu sabia o que estava vindo, mas não tinha certeza se estava pronta. Olhei para ele, tentando encontrar uma resposta nos seus olhos. Eu deixo a seu critério, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Alberto assentiu e se virou para o grupo, que estava em silêncio total, claramente antecipando alguma revelação importante. A verdade é que Luciana não é apenas alguém que encontro eventualmente em eventos corporativos, começou ele. Ela é uma das profissionais mais brilhantes da minha empresa. O silêncio ficou ainda mais profundo, se isso fosse possível. Há 8 meses, Luciana foi contratada como analista sênior na Vasconcelos em Associados. Em 3 meses, foi promovida a gerente. Em mais 4 meses, foi promovida a coordenadora. E há 2 semanas, ofereci a ela o cargo de diretora de operações. Cada palavra caía como uma bomba no grupo. Vi o rosto de Mariana passar do branco ao vermelho, depois de volta ao branco. Mamãe estava boquiaberta, processando a informação como se fosse falada em língua estrangeira. Diretora? Repetiu mamãe, sua voz um sussurro. A pessoa mais jovem a ocupar um cargo de diretoria na história da nossa empresa, confirmou Alberto. Aos 32 anos, Luciana supervisiona uma equipe de 43 profissionais e é responsável por projetos que movimentam milhões de reais anualmente. O mundo parecia ter parado. Todas as conversas ao redor cessaram, como se nossa pequena revolução pessoal tivesse criado uma bolha de silêncio no meio da festa. Mas como? Gaguejou Mariana. Quando? Por que você nunca nos contou? Olhei para ela, depois para a mamãe, depois para todas as pessoas ao redor que me observavam com uma mistura de choque e curiosidade. Porque vocês nunca perguntaram, respondi simplesmente. Em 8 meses, ninguém nesta família demonstrou interesse suficiente em saber onde eu trabalhava, o que eu fazia, como estava minha carreira. Vocês assumiram que eu estava bem, assumiram que minha vida profissional era técnica demais para ser interessante, e eu parei de tentar compartilhar. A verdade saiu de mim como água de uma represa rompida. Anos de frustração, de ser ignorada, de ter meus sucessos minimizados, tudo veio à tona naquele momento. Luciana, começou mamãe, se você tivesse nos contado... Eu tentei. A interrompi. Lembra quando consegui minha primeira promoção? Eu liguei para casa, animada, querendo dividir a notícia. Você disse, que bom, querida. E imediatamente mudou de assunto para falar sobre o novo namorado da Mariana. Lembra quando consegui a segunda promoção? Eu comentei durante o almoço de domingo. Mariana estava contando sobre uma viagem que faria. E vocês passaram o resto do almoço planejando os looks que ela deveria levar. As palavras saíam sem filtro agora. Anos de mágoas represadas finalmente encontrando voz. Então eu parei de tentar. Continuei. Parei de esperar que vocês demonstrassem interesse pela minha vida. Parei de esperar que vocês me vissem como mais do que apenas a outra filha. Mariana estava visivelmente abalada. Luciana, eu não sabia que você se sentia assim. Claro que sabia. Rebati. Você sempre soube.
Todas as vezes que você me humilhava publicamente, todas as vezes que mamãe me comparava desfavoravelmente com você, todas as vezes que meus sucessos eram diminuídos enquanto seus fracassos eram desculpados. Vocês sabiam exatamente o que estavam fazendo. Alberto deu um passo à frente, posicionando-se ligeiramente ao meu lado. Era um gesto sutil, mas poderoso, uma demonstração física de apoio. Se me permitem adicionar, disse ele, trabalho com gestão de pessoas há 15 anos. Reconheço talento quando vejo. Luciana não é apenas competente, ela é excepcional. Sua capacidade analítica, sua liderança natural, sua integridade profissional são qualidades raras no mercado. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Mariana. Quanto ao seu interesse em trabalhar na nossa empresa, senhorita Mariana, devo ser honesto. Recebemos dezenas de currículos como o seu todo mês. Não há nada que a destaque particularmente. Sua experiência é limitada, suas recomendações são medíocres e sua abordagem hoje, tentando usar conexões pessoais para conseguir tratamento especial, demonstra exatamente o tipo de mentalidade que evitamos em nossa empresa. O golpe foi certeiro e devastador. Mariana ficou lívida, claramente tentando processar não apenas a rejeição, mas a forma como havia sido entregue. Isso é cruel, murmurou ela. É honesto, corrigiu Alberto. E honestidade é algo que Luciana sempre demonstrou comigo. Mesmo quando poderia ter usado nossa relação profissional para impressionar a família, ela manteve discrição profissional. Mesmo quando poderia ter pedido favores para familiares, ela nunca mencionou vocês. Isso demonstra um caráter íntegro que valorizo enormemente. Mamãe finalmente encontrou sua voz. Luciana, por que você escondeu isso de nós? A pergunta era quase cômica em sua falta de autoconsciência. Esconder? Ri amargamente. Eu não escondi nada. Vocês simplesmente nunca se importaram o suficiente para descobrir. Durante anos, toda a conversa familiar girava em torno das conquistas sociais da Mariana, dos namorados da Mariana, dos planos da Mariana. Quando eu tentava falar sobre trabalho, vocês mudavam de assunto. Quando eu mencionava sucessos profissionais, vocês os minimizavam. Então, eu parei de tentar. Mas agora você é diretora, disse Mariana, sua voz pequena. Você é bem-sucedida. Por que não nos contou isso? Porque eu não queria que meu sucesso fosse reduzido a uma comparação com você. Respondi. Eu não queria ouvir que, finalmente, eu tinha conseguido algo importante. Eu queria construir minha carreira longe das dinâmicas tóxicas desta família, onde meu valor não dependesse de ser melhor ou pior que você. Olhei ao redor do grupo. Algumas pessoas estavam claramente desconfortáveis, outras fascinadas pelo drama que se desenrolava. Tia Helena tinha lágrimas nos olhos. Tio Roberto balançava a cabeça com uma expressão que dizia: eu sabia que isso ia acontecer um dia. E funcionou. Continuei. Na Vasconcelos em Associados, eu sou valorizada pelo meu trabalho, pelas minhas ideias, pela minha capacidade de entregar resultados. Eu não sou a irmã da Mariana ou a filha da Ana. Eu sou Luciana, diretora de operações, e isso é mais do que suficiente. Alberto sorriu ligeiramente. O primeiro sorriso genuíno que vi dele a noite toda. Mais do que suficiente, concordou. Na verdade, Luciana está sendo cogitada para a nossa nova filial em São Paulo. Seria uma promoção significativa, com um aumento salarial considerável e autonomia quase total para estruturar a operação. Mais uma bomba. Nem eu sabia dessa possibilidade ainda. São Paulo? Repetiu mamãe, claramente tentando processar todas as informações. Uma oportunidade única, confirmou Alberto. Claro, seria uma decisão importante, considerando família e vínculos pessoais aqui na cidade. Ele me olhou de forma significativa. Estava me dando a chance de considerar um novo começo, longe de tudo isso. Luciana, disse Mariana, sua voz carregada de uma emoção que não consegui identificar completamente. Eu não sabia. Eu realmente não sabia como você se sentia. Agora sabe. Respondi simplesmente. O grupo se desfez gradualmente.
Pessoas se afastando em busca de conversas menos tensas. Mamãe tentou se aproximar, mas Alberto interceptou gentilmente. Talvez seja melhor dar um tempo para todos processarem essas informações, sugeriu ele. Mamãe assentiu, claramente perdida. Mariana se afastou com as amigas, provavelmente para processar a humilhação pública e repensar todas as suas certezas sobre nossa dinâmica familiar. Fiquei ali parada, no meio do salão, sentindo como se tivesse acabado de sair de uma explosão. Tudo parecia diferente agora. Os sons, as cores, as pessoas. Era como se um filtro tivesse sido removido dos meus olhos. Como você se sente? Perguntou Alberto se aproximando. Estranha, respondi honestamente. Como se eu tivesse acabado de quebrar algo que não pode ser consertado. Às vezes, quebrar coisas é necessário para construir algo melhor, disse ele. E para o que vale, você foi corajosa. Não foi fácil fazer o que acabou de fazer. Olhei para ele, realmente o vendo talvez pela primeira vez fora do contexto profissional. Havia algo diferente na forma como ele me olhava agora. Algo que ia além da relação chefe-funcionária. Por que você fez isso? Perguntei. Por que revelou tudo? Porque cansei de ver uma pessoa extraordinária ser diminuída por pessoas que deveriam estar orgulhosas dela, respondeu sem hesitar. E porque acredito que você merece ser vista pelo que realmente é. O coração disparou no meu peito. Havia algo nas palavras dele, na forma como me olhava, que sugeria que essa noite marcaria o início de mudanças que iam muito além da minha relação com a família. As palavras de Alberto ecoaram em minha mente enquanto observava a festa continuar ao nosso redor. Algumas pessoas fingiam não ter presenciado o confronto, outras sussurravam discretamente nos cantos. Mas algo havia mudado definitivamente no ambiente, e principalmente em mim. Preciso de ar, disse, caminhando em direção à varanda. Alberto me seguiu, respeitando o silêncio que eu precisava naquele momento. A brisa noturna estava mais fresca agora, e o contraste com o calor sufocante do salão era bem-vindo. 32 anos, murmurei, apoiando-me na grade da varanda. 32 anos esperando que eles me vissem. E agora? Perguntou Alberto, posicionando-se ao meu lado. Agora eu percebo que estava esperando a coisa errada. Respondi, sentindo uma clareza estranha se instalando em meu peito. Eu não precisava que eles me vissem. Eu precisava me ver. Olhei para as luzes da cidade se estendendo à nossa frente. Quantas noites eu havia passado naquela varanda durante festas familiares, sempre me sentindo como uma intrusa na própria família. Quantas vezes havia questionado meu valor baseado na aprovação deles? A oferta de São Paulo é real? Perguntei. Completamente real, confirmou Alberto. Estava planejando conversar com você na segunda-feira. Uma filial nova, com autonomia total para estruturar as operações, salário 40% maior que o atual e a chance de construir algo do zero. 40%. Era mais dinheiro do que Mariana havia ganho em toda a sua vida profissional. A ironia era quase cômica. E também, ele continuou, sua voz ficando mais suave, seria uma chance de recomeçar longe de tudo isso. Virei-me para olhá-lo. Havia algo diferente na forma como ele falava comigo agora. Algo que ia além da relação profissional que sempre mantivemos. Alberto, comecei, mas fui interrompida pela chegada de Mariana na varanda. Ela estava visivelmente abalada, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Aproximou-se hesitante, como se não soubesse se seria bem-vinda. Luciana, podemos conversar? Perguntou, sua voz pequena e vulnerável, de uma forma que eu não ouvia há anos. Alberto se afastou discretamente. Vou deixar vocês conversarem. Preciso cumprimentar alguns outros convidados. Ficamos sozinhas na varanda, um silêncio pesado se instalando entre nós. Mariana brincava nervosamente com as joias do colar, evitando meu olhar. Eu não sabia, disse ela finalmente. Eu realmente não sabia que você se sentia assim. Mariana, respondi, minha voz mais cansada do que irritada. Você sempre soube. Talvez não conscientemente, mas você sabia.
Não, protestou ela. Se eu soubesse que você estava sofrendo, você saberia o quê? A interrompi. Teria parado de me humilhar em público? Teria parado de aceitar todos os privilégios que mamãe te dava? Teria mostrado interesse genuíno pela minha vida? Ela ficou em silêncio, processando minhas palavras. Você sabe, continuei, o que mais me machuca não são as humilhações. É o fato de que você genuinamente acredita que merece mais atenção, mais carinho, mais oportunidades que eu. Você nunca questionou isso. Eu sempre pensei que você era mais forte, disse ela, sua voz tremendo. Você sempre pareceu tão independente, tão segura de si. Eu achei que você não precisava da aprovação deles como eu precisava. Ri amargamente. Mais forte? Mariana, eu trabalhei desde os 16 anos porque ninguém me ofereceu outra opção. Eu me tornei independente porque ninguém me ofereceu dependência. Você confundiu necessidade com força. E confundi sua ausência de necessidade com falta de sentimentos, admitiu ela, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Deus, Luciana, que irmã terrível eu fui. Era a primeira vez em anos que via Mariana genuinamente vulnerável, sem a máscara de perfeição que sempre usava. Parte de mim queria consolá-la, a parte que ainda era a irmã mais velha protetora. Mas outra parte, a parte que havia sido ferida tantas vezes, permanecia cautelosa. Por que agora, Mariana? Por que você só está reconhecendo isso agora que descobriu que eu sou bem-sucedida? A pergunta foi direta e cruel, mas necessária. Ela ficou em silêncio por um longo momento, processando a acusação implícita. Por quê? Disse finalmente. Eu sempre defini meu valor em comparação com você. E se você era a fracassada, isso me fazia sentir especial. Descobrir que você é mais bem-sucedida que eu, isso quebrou minha identidade inteira. A honestidade brutal da resposta me pegou de surpresa. Pelo menos ela estava sendo sincera. E agora? Perguntei. Agora eu não sei quem eu sou, admitiu ela. Se você não é a irmã fracassada, então o que isso faz de mim? Sou apenas a irmã mimada que nunca conquistou nada por mérito próprio? Você é uma pessoa de 28 anos com uma vida inteira pela frente para descobrir quem quer ser, respondi. Mas isso vai depender de você, não de comparações comigo. E nós? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Ainda podemos ser irmãs? A pergunta me atingiu profundamente. Durante toda a minha vida, eu havia sonhado com um momento em que Mariana me veria realmente, me valorizaria, quereria ter uma relação genuína comigo. Agora que esse momento havia chegado, eu descobria que não tinha certeza se ainda o queria. Eu não sei, respondi honestamente. Seria preciso reconstruir tudo do zero. E isso só funcionaria se você realmente mudasse, não apenas por algumas semanas ou meses, mas de verdade. Eu quero tentar, disse ela. Eu quero ser uma irmã melhor. Então comece parando de tentar ser melhor que eu e comece a tentar ser a melhor versão de você mesma, respondi. E isso inclui parar de esperar que mamãe resolva sua vida profissional e começar a construir sua própria carreira baseada no seu mérito. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Você vai aceitar a promoção para São Paulo? Provavelmente, respondi. Acho que preciso de um recomeço longe daqui. E eu vou sentir sua falta, disse ela. E pela primeira vez em anos, acreditei que era verdade. Permanecemos em silêncio por alguns minutos, cada uma processando a conversa e suas implicações. Quando finalmente voltamos para dentro, encontramos um ambiente visivelmente diferente. Mamãe estava conversando com tia Helena num canto, ambas lançando olhares ocasionais na minha direção. Alberto estava no centro de um pequeno grupo, provavelmente respondendo perguntas sobre minha carreira que as pessoas não tinham coragem de me fazer diretamente. Luciana? A voz de mamãe me fez virar. Ela se aproximou hesitante, como Mariana havia feito na varanda. Podemos conversar? Olhei para ela. Realmente olhei.
Vi uma mulher de 60 anos que havia passado a vida toda definindo seu valor através dos sucessos das filhas. Uma mulher que havia escolhido apostar todas as fichas na filha que parecia mais promissora socialmente, sem perceber que estava negligenciando a outra. Claro, mãe! Nos afastamos para um canto mais reservado do salão. Eu cometi erros, disse ela sem rodeios. Muitos erros. Sim, cometeu. Concordei, sem tentar amenizar. Eu sempre achei que você era mais forte, mais independente, que não precisava da minha atenção como Mariana precisava. Todas as crianças precisam da atenção dos pais, mãe. Independente de como elas lidam com a falta dela. Eu sei disso agora, disse ela, sua voz quebrando ligeiramente. Mas, na época, eu pensava que estava fazendo o melhor para vocês duas, dando mais apoio para quem parecia precisar mais. E hoje? O que você pensa hoje? Hoje eu vejo que criei uma filha insegura que não sabe como conquistar nada sozinha, e afastei outra filha que conquistou tudo sozinha, mas não confia em mais ninguém. A observação era dolorosamente precisa. Eu posso mudar isso? Perguntou ela. Não sei, respondi honestamente. Talvez seja tarde demais para mudar o passado, mas não é tarde demais para mudar o presente. Como? Começando a me ver como sua filha, não como a irmã da Mariana. Demonstrando interesse genuíno pela minha vida, parando de comparar nossas conquistas, tratando-nos como indivíduos, não como extensões dos seus próprios sonhos. Ela assentiu lentamente. E se você for para São Paulo? Então você terá que aprender a manter uma relação comigo à distância. Ligações, mensagens, interesse real no que estou fazendo, como uma mãe normal faz. Eu quero tentar, disse ela, ecoando as palavras de Mariana. Então tente. Mas saiba que desta vez, se você falhar, eu não vou ficar aqui esperando eternamente por mudanças. Alberto se aproximou discretamente. Desculpem interromper, mas acho que devo ir. Foi uma noite intensa. Olhei para ele, sentindo algo se movimentar no meu peito. Durante toda a noite, ele havia sido minha âncora, meu defensor, minha voz, quando eu não conseguia encontrar as palavras certas. Eu te acompanho até o carro, disse. Saímos juntos do salão, deixando para trás um ambiente que nunca mais seria o mesmo. No estacionamento, paramos ao lado do carro dele. Obrigada, disse simplesmente. Pelo quê? Por me defender, por me valorizar, por me mostrar que eu mereço mais do que eu estava aceitando. Você sempre mereceu mais, Luciana. Só precisava se dar conta disso. Ficamos em silêncio por um momento, a tensão da noite ainda pairando entre nós. A oferta de São Paulo vem com alguma condição especial? Perguntei, tentando manter o tom profissional. Ele sorriu, e havia algo diferente nesse sorriso. Depende. Você está perguntando como diretora ou como mulher? Meu coração disparou. E se eu estiver perguntando como mulher? Então eu diria que talvez seja a hora de explorarmos o que existe entre nós além da relação profissional. E isso não seria complicado? Tudo que vale a pena é complicado, respondeu ele, se aproximando um pouco mais. A questão é se vale a pena o risco. Olhei para ele, realmente o vendo pela primeira vez, não apenas como o meu chefe, mas como um homem que havia arriscado seu próprio conforto para me defender, que havia me visto quando ninguém mais via, que acreditava no meu valor quando eu mesma duvidava. Acho que vale, murmurei. Ele se inclinou e me beijou suavemente. Um beijo que selava não apenas o fim de uma noite transformadora, mas o início de possibilidades que eu nunca havia ousado imaginar. Quando nos separamos, eu me sentia diferente, mais forte, mais inteira. Pela primeira vez em 32 anos, eu não era a irmã da Mariana ou a filha da Ana. Eu era simplesmente Luciana, e isso era mais do que suficiente. 3 meses depois, eu estava sentada no meu novo escritório em São Paulo, observando a cidade se estender infinitamente além das janelas do 32º andar. A mudança havia sido mais suave do que imaginava, talvez porque finalmente estava vivendo uma vida que era genuinamente minha. A filial da Vasconcelos em Associados em São Paulo
estava crescendo além das expectativas. Minha equipe de 15 pessoas havia se expandido para 25, e os resultados do último trimestre superaram as projeções em 18%. Mais importante que os números, porém, era a sensação de estar construindo algo do zero, livre das sombras e comparações que haviam definido minha vida por tanto tempo. Meu telefone tocou e o nome na tela me fez sorrir. Alberto. Ele havia feito questão de manter nossa relação profissional e pessoal em compartimentos separados durante a transição, mas agora que eu estava estabelecida na nova posição, ambos estávamos explorando as possibilidades que haviam surgido naquela noite transformadora. "Boa tarde, diretora", disse ele, e eu podia ouvir o sorriso em sua voz. "Boa tarde, CEO", respondi, brincando com o tom formal. "Como posso ajudá-lo?" "Na verdade, estou ligando para saber se você tem planos para o jantar de hoje. Estou voando para São Paulo esta tarde para uma reunião amanhã cedo, e pensei que poderíamos discutir os números do trimestre." Ri. "Ah, é? E esses números requerem uma discussão à luz de velas?" "Os melhores números sempre requerem", respondeu ele, e meu coração se aqueceu. Nossa relação estava evoluindo naturalmente, sem pressa, baseada em respeito mútuo e uma conexão genuína que havia sido revelada naquela festa fatídica. Era diferente de qualquer coisa que eu havia experimentado antes. Uma parceria tanto profissional quanto pessoal que me fazia sentir valorizada e vista em todas as minhas dimensões. Depois de marcarmos o jantar, voltei minha atenção para os e-mails do dia. Entre eles, havia uma mensagem de Mariana que me fez pausar. "Luciana, sei que ainda estamos reconstruindo nossa relação, mas queria compartilhar uma novidade com você. Consegui uma posição numa agência de marketing digital aqui na cidade. É uma empresa menor, mas o trabalho é interessante e estou aprendendo muito. Pela primeira vez, sinto que estou construindo algo baseado no meu próprio esforço. Obrigada por me mostrar que era possível ser diferente. Com carinho, Mariana." Sorri ao ler a mensagem. Nas últimas semanas, Mariana havia me enviado algumas mensagens, sempre respeitosas, nunca exigindo respostas imediatas. Estava claramente se esforçando para mudar. E embora nossa relação ainda estivesse em construção, eu via sinais genuínos de crescimento. Respondi brevemente, parabenizando-a pela nova posição e incentivando-a a continuar construindo sua carreira independente. Não éramos ainda as irmãs próximas que talvez pudéssemos ter sido, mas estávamos encontrando uma forma de coexistir que era honesta e respeitosa. Mamãe havia ligado algumas vezes nas últimas semanas, demonstrando interesse genuíno pela minha nova vida em São Paulo. As conversas ainda eram um pouco forçadas, mas havia um esforço real da parte dela em me conhecer como pessoa, não apenas como extensão de suas próprias expectativas. Era um início. Meu assistente, Rafael, bateu na porta e entrou com uma pasta de documentos. "Estes são os contratos para aprovação final", disse ele, "e chegou isto para você." Estendeu-me um envelope elegante com meu nome escrito à mão. Dentro, havia um convite para o casamento de uma prima distante. O tipo de evento familiar que costumava me encher de ansiedade. Mas desta vez, ao ler o convite, não senti o aperto familiar no estômago. Não houve o cálculo mental de quantas comparações eu teria que suportar, quantas vezes seria diminuída ou ignorada. Em vez disso, pensei simplesmente se teria tempo na agenda e se valeria a pena a viagem. Era uma mudança sutil, mas profunda. Eu não estava mais definindo meu valor baseado na aprovação da família. Estava fazendo escolhas baseadas no que fazia sentido para minha vida, meus objetivos, meu bem-estar. À tarde, enquanto revisava relatórios financeiros, meu telefone tocou. Era a tia Helena. "Luciana, querida, como você está? Estou morrendo de saudade." Tia Helena havia se tornado uma ponte importante entre mim e o resto da família. Ela me mantinha informada sobre as dinâmicas familiares sem me pressionar a participar. E sempre demonstrava orgulho genuíno pelas minhas conquistas. "Estou bem, tia. Trabalhando muito, mas adorando cada minuto." "Que maravilha! E aquele rapaz bonito da festa da sua mãe?"
Como andam as coisas? Ri. Tia Helena nunca perdia uma oportunidade de investigar minha vida romântica. Alberto e eu estamos explorando as possibilidades, respondi diplomaticamente. Ah, que bom! Ele parecia um homem íntegro. E que defesa linda ele fez de você naquela noite. Todo mundo ficou impressionado. A festa havia se tornado lenda na família. Tia Helena me contou que durante semanas as pessoas comentaram sobre a revelação da Luciana e que muitos parentes haviam saído da festa questionando suas próprias dinâmicas familiares. E sua mãe? Perguntei. Ela está aprendendo, disse tia Helena cuidadosamente. Acho que foi um choque para ela perceber o quanto havia perdido ao não prestar atenção em você. Mas ela está tentando. Eu sei. Ela tem ligado. Continue dando uma chance a ela, querida. Pessoas podem mudar, mesmo aos 60 anos. Depois de desligar com tia Helena, refleti sobre como minha perspectiva havia mudado. Meses atrás, eu teria analisado cada palavra da conversa, procurando sinais de que ainda era vista como a filha problemática. Agora, simplesmente apreciava o carinho genuíno de uma tia que sempre me amou. O dia de trabalho terminou e me arrumei para o jantar com Alberto. Escolhi um vestido azul escuro que havia comprado na semana anterior. Não porque era barato ou porque era o que estava disponível, mas simplesmente porque gostei dele. Era outro pequeno sinal de como estava aprendendo a tomar decisões baseadas nas minhas próprias preferências, não em limitações externas. O restaurante que Alberto havia escolhido era elegante, mas acolhedor, com vista para a cidade iluminada. Quando ele chegou, meu coração se acelerou como sempre acontecia quando o via. Havia algo na forma como me olhava que me fazia sentir vista e valorizada de uma maneira completamente nova. Você está linda, disse ele, beijando minha bochecha. Obrigada. Você também está muito bem. Durante o jantar, conversamos sobre trabalho, sobre a cidade, sobre planos futuros. Havia uma facilidade natural entre nós que tornava tudo simples e confortável. Não precisávamos impressionar um ao outro ou performar papéis. Podíamos simplesmente ser nós mesmos. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ele durante a sobremesa. Claro. Você sente falta da sua cidade natal? Da sua família? Pensei cuidadosamente antes de responder. Sinto falta de algumas pessoas específicas, disse finalmente. Tia Helena, tio Roberto, alguns amigos. Mas não sinto falta da dinâmica familiar, dos papéis que todos esperavam que eu representasse. Aqui, eu posso ser simplesmente eu mesma. E como é ser simplesmente você mesma? Sorri. Libertador. Assustador às vezes, porque significa que sou completamente responsável pelas minhas escolhas e resultados, mas principalmente libertador. E quanto a nós? Perguntou ele, sua voz ficando mais suave. Como você se sente sobre explorar isso? Olhei para ele, esse homem que havia arriscado seu próprio conforto para me defender, que havia me visto quando ninguém mais via, que acreditava no meu valor de forma inabalável. Acho que estou pronta para parar de construir muros, respondi. Estou pronta para confiar que alguém pode me ver completamente e ainda assim querer ficar. Ele estendeu a mão por cima da mesa, e quando a peguei, senti algo se acomodar no meu peito. Era como se uma peça que havia estado fora do lugar a vida toda finalmente tivesse encontrado seu lugar correto. Então vamos devagar, disse ele. Vamos construir isso do jeito certo. Concordo. Mais tarde, caminhando pelas ruas iluminadas de São Paulo, refleti sobre a jornada que me havia trazido até ali. Meses atrás, eu era uma mulher que definia seu valor baseado na aprovação de pessoas que nunca me viam realmente. Hoje, eu era uma diretora bem-sucedida, uma mulher que estava aprendendo a amar e ser amada, uma filha e irmã que estabelecia limites saudáveis. A mudança não havia sido fácil. Houve momentos de solidão, noites em que questionei se havia feito as escolhas certas, dias em que senti falta da familiaridade dos padrões antigos, mesmo que fossem tóxicos. Mas, cada dia que passava, eu me sentia mais alinhada com quem realmente era, não com quem os outros esperavam que eu fosse.
Meu telefone vibrou com uma mensagem de Mariana. Vi uma reportagem sobre a sua empresa hoje. Que orgulho! Você sempre foi a mais inteligente de nós duas. Só demorei muito para admitir. Te amo, irmã. Sorri ao ler. Talvez nunca fôssemos as irmãs próximas que víamos nos filmes, mas estávamos encontrando nossa própria forma de amor e respeito mútuos. Quando cheguei ao meu apartamento, parei em frente ao espelho do hall de entrada. A mulher que me olhava de volta era a mesma que havia sido humilhada naquela festa meses atrás, mas também era completamente diferente. Havia uma confiança nos olhos, uma postura mais ereta, um sorriso mais genuíno. Eu não era mais a irmã da Mariana ou a filha esquecida. Eu era Luciana, profissional bem-sucedida, mulher independente, pessoa digna de amor e respeito. E, finalmente, isso era mais do que suficiente. Sentei-me no meu sofá com uma xícara de chá, olhando para as luzes da cidade através da janela. Amanhã seria outro dia de desafios e conquistas, de construção e crescimento. Mas hoje, neste momento, eu estava em paz comigo mesma. Havia aprendido que o amor próprio não era algo que você conquistava uma vez e mantinha para sempre. Era uma prática diária, uma escolha constante de se valorizar, de estabelecer limites, de buscar pessoas e situações que refletissem seu verdadeiro valor. E pela primeira vez na vida, eu estava escolhendo conscientemente uma vida que me honrava, me desafiava e me fazia crescer. Uma vida que era genuinamente minha. Peguei meu telefone e digitei uma mensagem para Alberto. Obrigada por uma noite perfeita. Mal posso esperar para ver onde essa jornada nos leva. Sua resposta chegou rapidamente. O melhor ainda está por vir. Sorri. Guardei o telefone e me preparei para mais uma noite de sono tranquilo em minha nova vida. Uma vida construída sobre base sólida de autoestima, conquistas próprias e relacionamentos saudáveis. Uma vida que valia cada lágrima, cada confronto, cada momento de coragem que havia sido necessário para chegar até ali. Uma vida que era finalmente minha.